Olá, amigos do Papo Livre deste sábado. Hoje nós voltamos a falar realmente com o Padre Elisandro, mas sobre um grande evento que acontece na Igreja São Sebastião, na comunidade de Tijucas. É o quarto cerco do Jericó. Lógico que é um evento que teremos aí várias horas de orações. Por isso nós precisamos saber realmente um pouco mais sobre o cerco de Jericó, para que nós possamos nos preparar para esse grande momento que nós vamos viver aqui na nossa comunidade de Tijucas. Então, o Papo Livre de hoje com o Padre Elisandro. Padre Elisandro, bom dia. Mais uma vez é uma satisfação poder estar com o senhor, batendo um papo e, lógico, falando do cerco de Jericó, que é um grande evento, né? Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia também a todos os nossos rádio ouvintes da Rádio Vale, que nos ouvem, mas também estão geralmente nos assistindo também pelo Face, da rádio, pelos outros meios de comunicação da rádio. E com certeza, sim, para nós também é uma alegria de poder estar aqui com vocês, nesse momento, falando um pouquinho desse grande momento que é o Cerco de Jericó na nossa paróquia. Como você já destacou, já é a quarta edição e tem sido assim um marco na nossa vida de comunidade, o Cerco de Jericó, e que nós vamos agora nesse momento também falar um pouquinho, explicar sobre o sentido do cerco, e também conversar e aproveitando também desse momento, desse ensejo para convidar, motivar a comunidade a vir participar conosco. Então a gente é muito grato também por vocês aqui da Rádio Vale nos possibilitarem esse espaço de comunicação para a gente chegar, entrar na casa das pessoas, que a Rádio Vale entra pela sua audiência. Então a gente quer desde já agradecer vocês também por essa oportunidade. Padre Elisandro, falar de cerco de Jericó. Primeiro, o que é realmente esse evento? O que é o cerco de Jericó? Como que ele surgiu? Sim. O cerco de Jericó, ele é um acontecimento, que está relatado no livro dos Reis, onde ele aconteceu quando esse momento, na verdade, no livro, não dos Reis, dos Números, de Deuteronômio também, Números, mas ele é um acontecimento que aconteceu quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, e durante toda essa longa peregrinação, esse longo processo que o livro do Deuteronômio nos relata sobre, e o livro dos Números também, desse acontecimento que o povo de Deus, ele esteve durante muitos e muitos anos, para mais de 300 anos como escravos no Egito. E nessa saída, na libertação, que é conhecido, a libertação do povo de Israel do Egito, eles ficaram durante 40 anos no deserto, e para depois entrarem na Terra Prometida. E a Terra Prometida que Deus havia prometido para o povo de Israel era Canaã. E quando eles chegaram em Canaã, eles se deram conta que Canaã era uma cidade murada, cercada, E como entrar? Como vamos entrar nessa cidade? E o que é interessante é que nesse processo de como vamos entrar nessa cidade, porque o povo precisava entrar para poder tomar a cidade, para poder ali se estabelecerem as suas moradas, que era a terra prometida por Deus. E é interessante que eles então eles carregavam a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança continha ali as tábuas da lei com os 10 mandamentos, e também uma porção do maná que eles tinham recebido como alimento no deserto, que era o pão do céu. E ali eles se organizaram, o povo, e começaram a rezar. E cada dia que eles fizeram, se propuseram, fizeram um propósito, de fazer 7 dias de oração. E durante esses 7 dias de oração, eles começaram então a dar voltas em torno da muralha com a Arca da Aliança,
e cada dia o propósito era que se desse mais uma volta, e assim foi até chegar ao último dia. E no último dia, diz a palavra que quando eles concluíram, que deram a última volta, que era 7 voltas, né, no último dia, as muralhas caíram, né, então vieram à ruína. Então, por isso que e é um texto bastante conhecido por nós e que ele tem um sentido muito bonito espiritual, né, porque quando a gente lê o texto bíblico, né, que diz que as muralhas do cerco de Jericó, de Jericó, que caíram nesse momento, né, que o povo fez, na verdade, esse cerco, né, cercando, né, a palavra cerco quer dizer cercar. Então, o povo andando em círculo, né, em torno das muralhas, eles cercaram a cidade, né, então por isso vem a palavra cerco, e o cerco de Jericó. E nesse momento, então, que eles cercaram, na última volta que eles deram, diz a palavra que as muralhas, uma vez um detalhe que a gente não se dá conta, né? Mas as muralhas, elas caíram, né, de dentro para fora, não foi de fora para dentro, para mostrar assim para nós que os maiores desafios, na verdade, da nossa vida, às vezes estão dentro de nós. Então, as muralhas, as dificuldades, os obstáculos que nós precisamos superar na nossa vida, eles estão dentro de nós. Então precisamos quebrar essas muralhas, derrubar essas muralhas de dentro para fora, né? E é isso que o cerco de Jericó, na verdade, então quando nós, assim nas paróquias nossas, né, e aqui na nossa paróquia de São Sebastião de Tijucas, o objetivo nosso é justamente isso, né? Então, mais do que nós, nesse momento, assim, não é em muralhas materiais, físicas, que nós queremos, assim, rezamos para serem derrubadas, mas as muralhas espirituais que nós carregamos, trazemos na nossa vida. Então, esse é o objetivo do nosso cerco, né? E esse é um sentido do nosso cerco de Jericó. E o cerco, ele tem uma tradição bonita já na nossa igreja, de muitos anos, né? Que se celebra, vivencia, e é um momento, eu vejo assim, fantástico, né? Espiritualmente, como você falou ali, são 7 dias de oração, de realmente todos os dias, né? De celebração de missas, de adoração durante 24 horas. Então, é um momento fantástico, esse momento do cerco de Jericó. Padre, na realização do cerco de Jericó, nós que acompanhamos, que transmitimos, a gente vê que é diferente, né, as celebrações daquelas celebrações costumeiras, que a gente vê nos finais de semana, que acompanhamos. Ela tem, como é que eu posso me expressar? Assim, ela tem algo muito mais forte. O porquê disso? É a própria leitura, a própria forma como se está fazendo as celebrações, que ela se transforma de forma diferente, ou porque também o público, as pessoas que vêm, eles vêm com essa intuição de poder tirar, né, esse peso, soltar essas coisas que se encontram dentro do seu próprio corpo para fora e, a partir desse momento, viver uma coisa diferenciada. Como é que nós podemos entender isso? Eu acho que você já deu a resposta, você fez a pergunta e já deu a resposta, né? Eu vejo assim, né, que é todo um processo, né? Eu acho que, às vezes, nós venhamos à missa e a gente vem, às vezes, com a cabeça, né, nas nuvens ou em tantos outros lugares, mas menos aqui. Ou, às vezes, vem com uma preocupação que aquilo acabar rápido para voltar, para ir resolver os problemas, resolver a vida. E o cerco de Jericó, ele tem uma pedagogia, né, um método, né, que é, como eu já disse ali, e você falou uma coisa interessante, né, a abertura também do coração das pessoas, que é muito importante, né. Então, quem vem no cerco, ele já vem com um propósito, né, vem com um propósito de vivenciar, de viver, de experimentar esse momento, esse acontecimento. E uma outra coisa importante que eu vejo assim que no cerco acontece é o fato da questão assim de que todos os dias nós temos a oportunidade de irmos e cada dia a gente vai recebendo uma porção.
cada dia a gente vai recebendo. Eu sempre digo assim, ó, se a gente comesse num dia o que nós precisamos comer durante a semana toda, a gente ia passar mal e não ia resolver o nosso problema. Mas agora, quando a gente vai todo dia comendo, às vezes mesmo que em pequenas quantias, você sempre vai estar sendo alimentado, sustentado, e o teu organismo vai ser saudável, você vai ter uma alimentação saudável, e você vai conseguir ter saúde e ter força para você. Assim é o cerco de Jericó. Eu vejo que cada dia nós somos alimentados um pouco. Então, uma alimentação assim podemos dizer assim, a gotas, né? E aí a gente vai, cada dia vamos fazendo essa experiência, e parece que assim, num primeiro momento é pouquinho, mas quando isso vai no montante lá na frente, se torna uma coisa, algo grande, algo espetacular. Você, como pastor da igreja que acompanha o dia a dia da sua comunidade, você sentiu diferença desde o primeiro cerco de Jericó para esses momentos que nós estamos vivenciando em comunidade? Após o primeiro cerco de Jericó, as pessoas parecem que estão se encontrando mais com a igreja, estão encontrando o sentido de tudo isso que a gente vive no dia a dia em comunidade? Com certeza, né? Tem muitas pessoas, né, que até já estavam assim bastante fria, ou podemos usar até uma expressão mais resfriadas, né? Quase que congeladas na sua fé, né? E do cerco de Jericó, vindo, participando, fizeram esta experiência, né, de se reencontrar, né? Eu digo assim que o cerco de Jericó, Éder, ele é um reavivamento, né? É um momento de reavivar as nossas lideranças, principalmente, né? Porque às vezes o pessoal, nossas lideranças, às vezes estão aí na correria, correndo para lá, correndo para cá, e às vezes não tem um tempo para sentarem, para fazer uma oração, para fazerem realmente assim um momento espiritual mais profundo. E o cerco de Jericó, ele tem essa oportunidade. Eu conversava com um padre, amigo meu, que ele fez na paróquia dele, alguns dias atrás, o cerco de Jericó, e ele colocava justamente isso assim: padre, quanto bem fez o cerco de Jericó, e ele realizou ali a primeira vez na paróquia dele, nunca tinha feito, né? Então ele até conversou comigo, perguntou como é que poderia ser feito, e aí assim, depois a gente conversando, ele partilhando de como o cerco de Jericó tinha assim ajudado pessoas que ele colocou ali que haviam se afastado por algum motivo, algum problema, alguma situação, e que vieram para o cerco de Jericó e depois procuraram ele dizendo: padre, eu gostaria de voltar, eu quero ajudar, o que eu posso fazer para mim me inserir? Então, o sentido do cerco de Jericó é isso. Então, a gente quer, claro, alimentar, reavivar aqueles que já estão, mas tentar também dar reavivar, alimentar também aqueles que estão esfriados, né? Se resfriaram na fé. Então, é uma oportunidade também de fazer isso. Então, eu vejo assim, do cerco de Jericó, sem sombra de dúvida, diante dessa pergunta que você fez, né? Eu uso a palavra aqui, ó, reavivamento, né? Eu acho que é a palavra mais correta. Então, reavivar a nossa fé, reavivar a nossa espiritualidade, reavivar a nossa missão, reavivar-nos como um todo, né? E até para o padre, para os padres também isso. Essa também seria a pergunta que eu ia fazer. Mais fácil. Não, porque é no sentido importante, porque muitas vezes a gente se preocupa com a gente, né? E esquece de observar que também o padre precisa disso, né? Ele precisa dessa resposta da comunidade para servir como alimento, para servir como entusiasmo, podemos dizer assim, usar essa palavra, para ele ser também criativo, para começar a ter essas motivações, né? Para que as coisas possam acontecer na comunidade. O cerco de Jericó também ele traz isso para a paróquia, para aqueles que aqui estão, que precisam realmente estar de frente, né, da comunidade? Com certeza, né, Éder? Eu vejo, né, principalmente, né, nós, os padres, assim, né, a gente, para mim, eu digo de experiência, né, cada um fala da sua experiência, né, eu não posso falar da experiência dos outros, né, eu falo daquilo que a gente
a pessoa ou as pessoas partilham, né? Mas eu digo assim de experiência própria, para mim assim como padre, é uma coisa fantástica. É um momento assim também de confirmação, de reavivamento também da minha missão, da minha vocação, da minha pastoral. Porque todos nós precisamos ser alimentados, né? Então, o que não é cultivado, o que não é cuidado, vai murchando e vai e chega daqui a pouco morre. Então, também a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé, se nós não cultivamos, não alimentamos ela, ela vai, né? E fica aquela plantinha murcha e vai daqui a pouco é capaz até de morrer. Então, por isso que o momento eu vejo assim, né? O momento do cerco de Jericó, para mim, pessoalmente, falando assim como padre, minha experiência que eu tenho, é, é uma coisa assim que eu, assim com palavras assim, eu não consigo distinguir, definir. Mas eu digo assim, ó, eu repito aquilo que eu falei sobre a questão das nossas lideranças, das pessoas, né? É um reavivamento, né? É uma confirmação da nossa missão, da nossa vocação, e você perceber assim o processo que as pessoas também vão fazendo, né? E a gente também vai fazendo junto, vai fazendo, e isso vai ajudando a gente também nesse processo, né? Padre, outro sentido também importante da programação, que nós vamos falar já na sequência, porque já vamos falar da programação, é a respeito também da participação dos leigos, né? Que a gente sente que é algo muito forte, né? Se tem uma resposta muito forte do padre, mas também daqueles que estão junto para conduzir, para preparar os cantos, para preparar. É uma preparação diferenciada, né, padre? Ah, sim, com certeza, né, Éder? É um envolvimento, né, sem precedente, assim, né? É uma coisa que o pessoal do Ministério de Música, né? Porque o pessoal da liturgia, da organização, tudo isso, né? Porque o cerco de Jericó, ele acaba sendo algo que foge um pouco daquilo que é o cotidiano, né? O nosso trivial, podemos dizer assim, né? Da nossa vida de comunidade. E ele exige isso, né? Exige um grupo de pessoas comprometidas, né? Dispostas a estar ali todo dia, toda noite, né? Desde o fato das pessoas, por exemplo, as lideranças, né? Os grupos, as comunidades, as pastorais, os movimentos, né? Que se compromete em cada horário, né? Como nós sabemos ali do cerco de Jericó, de estar ali fazendo a sua adoração, fazendo a sua oração, mas nas celebrações também, né? Nós temos 4 missas, né? Todos os dias, que normal nós não temos esse número de missas, então já exige mais leitores, já exige mais ministros, já exige mais coroinhas, já exige mais cantores, né? Exige mais padres, exige tudo, né? Então só aí você já vê o movimento que se tem para que isso aconteça, né? Às vezes as pessoas acham que é só celebrar uma missa. Não, você tem que levar em consideração, quando você celebrar uma missa, pessoas que vai preparar, vai abrir a igreja, vai organizar a missa, quem vai cantar, quem vai fazer a leitura, quem vai servir, quem vai ser ministro, quem vai ser coroinha, quem é o padre que vai rezar. Então, tudo isso você precisa levar em conta. Então, e no cerco de Jericó, tudo isso muda, né? Os cantores, principalmente da noite, né? As missas, geralmente de noite, às 20 horas, é uma missa muito mais desafiadora, porque é uma missa que cada dia que passa, ela vai se tornando mais desafiadora. Porque é mais uma volta, até chegar o último dia que você vai dar 7 voltas, né? Então, no primeiro dia uma volta só, mas no último dia você vai dar 7 voltas. Então, o Ministério de Música tem que ter preparação, né? Isso tudo exige deles ensaio antes, né? Se reunirem, rezarem, porque não é só cantar, né? Você não vai cantar, fazer uma apresentação de um show, não. Você está cantando, e cantando na missa você tem que estar rezando, né? E o Ministério de Música precisa estar em sintonia também com aquilo que está acontecendo. Não é eles irem ali cantar qualquer coisa. Às vezes tem casos, situações que o Ministério de Música prepara um canto, mas no envolver da situação ali da missa, do que está acontecendo, já tem que puxar um canto que dentro daquele, né? Então, ou às vezes o próprio padre que está ali celebrando pode pedir um canto que é ali que dentro daquilo que está, e eles têm que estar
assim aberto para se adequar, se adaptar também a isso. Então, assim, o Éder, eu digo assim, uma celebração, o Cerco de Jericó, né? Um momento assim, ó, fantástico, mas ele exige, né? De preparar, de ter gente comprometidas, de gente dispostas a organizar. Por exemplo, o pessoal já está aí já umas 2 semanas só preparando o negócio das muralhas, organizando, pintando, vendo para poder organizar. Os grupos de canto já estão bastante tempo já ensaiando, né? E então tudo isso, um que corre atrás disso, outro que corre atrás daquilo, que para chegar no dia ali, quando for o início do cerco, as coisas estarem todas ali para acontecer, né? Não dá para a gente esperar o cerco chegar para a gente começar a pensar. Então isso já são coisas que a gente já está pensando mais de 2 meses atrás, correndo atrás, vendo, organizando, né? E você vê por vocês da comunicação, né? Quanto que isso envolve vocês, né? E de todos os dias, pelo menos todas as noites, está ali, e tudo isso que no cotidiano não tem essa exigência, né? Padre Elisandro falando conosco no Papo Livre deste sábado, falando sobre o Cerco de Jericó. No próximo bloco, após o intervalo comercial, nós já voltamos para falar sobre as datas, quais padres estarão participando. Por isso, fique ligado, nós já voltamos na sequência. Voltamos com o Padre Elisandro. Hoje nós falamos do Cerco de Jericó, que começa nesse domingo. É isso, Padre Elisandro? Sim. Domingo nós já temos a abertura do Cerco de Jericó, missa às 19h30, às 20 horas. Isto é, então hoje, domingo, né, hoje nós estamos aqui fazendo o nosso Papo Livre, mas queremos aproveitar, né, para convidá-los para participar conosco nesse domingo, né, amanhã, participando conosco às 20 horas da nossa abertura do nosso Cerco de Jericó. Então vai ser um momento assim, como eu tenho dito, de muitas bênçãos e muitas graças aqui na nossa paróquia, e nós, no nosso Cerco de Jericó, para começar bem, né? Então domingo agora, depois amanhã às 20 horas, então nós estaremos aqui reunidos para fazermos a abertura do nosso cerco. Então fica o convite para nós começarmos, né, no domingo e irmos até o próximo domingo, dia 2 de outubro, onde nós às 20 horas encerraremos o nosso cerco de Jericó. Padre, como é que vai ser essa programação? Começa domingo, depois todos os dias nós temos celebrações. Quantas celebrações irão acontecer por dia? Nós temos então no domingo às 20 horas, que é a primeira missa da abertura. Depois, logo após a missa, já o pessoal dos grupos, das pastorais, movimentos e comunidades vão se organizar, cada horário, né, é 1h30 cada grupo, né? Então um intervalo ali de 1h30 cada grupo. Vamos estar fazendo um momento de adoração. Então nós teremos 4 horários de missas, né? E durante esses horários assim, no intervalo desses horários de missa, como eu falei, então vão ter grupos, as comunidades que vão estar conduzindo esses momentos de oração. Então eu sempre digo que a primeira missa nossa que nós vamos ter todos os dias todos os dias nesses 7 dias que nós teremos do Cerco de Jericó, é às 3 horas da manhã, né? E esta missa é só para os corajosos, né? E então a missa, eu digo também que essa é a missa do horário da misericórdia, né? Horário das 3 da manhã, e então nós convidamos todos para participarem, né? Quem puder, venha. Então todos os dias nós teremos esse horário de missa às 3 da manhã, e após a missa das 3 da manhã nós continuamos com a adoração e vamos até ao meio-dia, onde teremos a próxima missa, ao meio-dia às 12 horas, e depois nós continuamos com a adoração até às 15 horas, onde nós teremos uma próxima missa, às 3 da tarde, e depois, continuando, como eu já falei dos momentos de adoração, às 20 horas nós temos a missa, que é a missa principal que nós temos no nosso Cerco de Jericó, às 20 horas, e que até um horário que a gente faz nesse horário às 20 horas, para que mais pessoas possam participar. Então, convidamos, e lembrando que cada noite, né, do nosso Cerco de Jericó, nós vamos ter um padre
que estará convidado, né, de fora da paróquia, né, um convidado, vem para rezar, presidir a missa das 20 horas. Então, no primeira noite, nós vamos ter a presença do padre Alex, que já foi vigário paroquial aqui da nossa paróquia, né, então ele vai estar presidindo a missa aqui. Na terça-feira, quem vai estar presidindo a missa é o padre Cedemir, que já esteve aqui no cerco passado também, nosso. Na quarta-feira, nós vamos ter aqui na Igreja Matriz, quem vai presidir a missa é o padre José Henrique Gazaniga, que é o reitor do Santuário de Azambuja, primeira vez, ele nunca veio aqui. Na quinta-feira, quem vai estar aqui presidindo a missa conosco vai ser o padre José Vitor, que é um dos padres novos que foi ordenado ano passado. Então vai estar aqui, vigário em Angelina. E na sexta-feira nós vamos ter uma graça em especial, já falei aqui. Quem vai estar presidindo, celebrando a missa conosco aqui, vai ser o padre Rodrigo Laufer, lá já vai ser padre, mas vai ser ordenado amanhã. Vai ser ordenado padre amanhã lá em São João, Itajaí, às 15 horas. E na sexta-feira que vem, às 20 horas, ele vai estar aqui rezando a sua primeira missa na nossa paróquia, do nosso cerco de Jericó. Então, o padre Rodrigo Laufer. E no sábado será o padre Eduardo, que vai estar aqui, que já é conhecido por nós, o padre Eduardo Sena, que é o reitor do Seminário de Azambuja. Então, no sábado, também às 20 horas, ele vai estar rezando aqui a missa do sábado à noite do nosso cerco de Jericó. E geralmente, como a tradição, na abertura e no encerramento é o pároco da paróquia que geralmente faz, né? Então sempre, né? Então no domingo agora à noite serei eu que vou fazer a missa de abertura e no encerramento também. Então convidamos todos que puderem vir participar conosco do nosso cerco de Jericó, que com certeza vai ser um momento de muitas bênçãos e graças para nós também. Isso quer dizer, padre, que a igreja abre para a missa das 20 horas de domingo e aí ela fica aberta diariamente. Até o final da missa de encerramento, né, do domingo, dia 2 de outubro. Né? Então, como tu falou, bem lembrado, Éder, ela será aberta para a missa das 20 horas domingo agora, dia 25, e aí continua todos os dias, 24 horas, até o domingo, final da missa do domingo de dia 2 de outubro, onde vamos encerrar o nosso cerco de Jericó. Padre, isso quer dizer então que está todo mundo convidado para viver um momento diferente na igreja, para vir fortalecer a sua fé. Com certeza, aqui, como já disse no início, né, todos e todas que nos ouvem, nos assistem, né, pela rádio e pelos outros meios de comunicação da rádio, o Face, o YouTube, nós queremos assim convidar você para ser o nosso... venha participar conosco aqui desse momento, vivenciar conosco esse momento do cerco de Jericó. Então, tudo que está sendo preparado aqui do cerco é para que todos possamos vivenciar e, com isso, assim, crescer na nossa vida de fé, na nossa espiritualidade, na nossa experiência de encontro com Deus. Então, o cerco de Jericó, Éder, eu digo assim, eu vejo assim como um grande retiro, né? Onde todos, né, se a gente fosse tentar reunir as nossas lideranças, as nossas comunidades, os nossos grupos, durante 7 dias para rezar, a gente não conseguiria. Mas o cerco tem esse poder de fazer isso, de reunir tantas pessoas todos os dias para rezar, para cantar, para celebrar, para refletir, né? Então tomar consciência da sua história, da sua vida, pessoas que com certeza no cerco de Jericó vão tomar uma decisão de mudar de vida, né? Então isso é uma coisa que a gente não consegue às vezes assim perceber assim de imediato, mas são coisas que acontecem, né? Quantas pessoas que mudaram as suas vidas, que mudaram a sua história, que mudaram as suas atitudes no momento de participação do cerco de Jericó. Então, queremos assim convidar a todos. Venham, não deixem de participar. Então, domingo, às 20 horas, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco. E aí, durante a semana toda, nós vamos assim novamente reforçando a nossa programação e convidando, motivando vocês até o dia 2 de outubro, às 20 horas, onde encerramos o nosso cerco. Esse padre Elisandro que falou com a gente no nosso Papo Livre deste sábado. E o convite
está aí para você, para sua família, para que você possa vir conosco viver esse momento tão importante que é o quarto cerco de Jericó. Começa no domingo, a partir das 20 horas com a Santa Missa, depois o encerramento, só no dia 12 de outubro, também com o encerramento da missa, que tem o seu início às 20 horas. Obrigado por estar com a gente, acompanhando a programação do Papo Livre, mas não desliga o rádio. Na sequência vem aí Luciano Ribeiro comandando o Sábado Show. Você ficou com o Papo Livre, com a apresentação de Éder Trindade, os trabalhos de gravação e também de produção de João Antônio Fagundes, na produção de som, nosso colega Luciano Ribeiro e o nosso convidado, Padre Elisandro. Tenham todos um ótimo final de semana.